Todos os diretores e assessores do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos participaram no sábado, dia 4, de um seminário que abordou a reforma da Previdência proposta pelo governo. A palestra foi proferida pelo economista Rodolfo Viana, responsável pela subseção do DIEESE no sindicato, e foi baseada em levantamento feito pelos técnicos do DIEESE. Sindicatos Metalúrgicos de Guarulhos Região acabou um seminário com a participação de todos os diretores e assessores. José Barros Silva Neto, diretor do sindicato. O que você tirou de principal, Barros, dessa palestra que aconteceu aqui no sindicato agora? Titico, primeiro eu quero dizer que o principal de qualquer palestra é você se empenhar na busca das informações. E é isso que eu e todos que estiveram aqui hoje se empenhamos em buscar as informações necessárias para que nós possamos chegar na representação do trabalhador e dizer para ele aquilo que é benéfico e o que é maléfico. Em relação ao que nós estávamos discutindo, quase todo um total do que nós discutimos é maléfico ao trabalhador. E o que eu tirei de principal é entender os detalhes da PEC para que nós possamos dizer para o trabalhador em detalhes o quanto ela prejudica toda a classe trabalhadora do Brasil. Então, os detalhes, não é só falar de idade mínima, isso é um detalhe, mas tudo aquilo que foi apresentado aqui pelo DIEESE, em resumo, todas as situações que prejudicam o trabalhador, isso é o que é importante, que você... Todas as dificuldades que o trabalhador tenha de ouvir as informações corretas, não ouvir Rede Globo e dentro das suas colocações impostas pelo governo, então isso para mim é muito importante sair daqui hoje com esses conhecimentos para levar isso para a nossa base, para levar isso para todos os trabalhadores que nós temos acesso, que possamos falarmos com eles. O economista Rodolfo Viana deu um estudo, apresentou um estudo aos diretores e assessores aqui dos sindicatos metalúrgicos sobre a reforma da Previdência. Rodolfo, você falou muita coisa que, na verdade, é totalmente contra o brasileiro, né? Não é só o trabalhador, é contra o brasileiro. O que você poderia ressaltar mais dessa PEC do governo, Rodolfo? Pode? Pois é, Tico, a PEC 287 ela é ruim no seu conjunto como um todo, né? Ela penaliza os trabalhadores que estão para se aposentar, ela penaliza os trabalhadores que ainda vão começar a contribuir e ela provavelmente vai agravar a pobreza e a desigualdade social no Brasil, ao ponto que ela piora a forma de cálculo do benefício, ela faz com que o trabalhador fique mais tempo trabalhando para conseguir acessar o benefício e com isso diminua a oportunidade de jovens ingressarem no mercado de trabalho e ainda consegue fazer com que o benefício seja desvinculado do salário mínimo, como é o caso de pensões, por exemplo, e do BPC, né? Que é um benefício de prestação continuada, que é um instrumento importantíssimo para conseguir diminuir a miséria com relação às pessoas mais vulneráveis com 65 anos de idade ou mais. Você apresentou números assim impressionantes, Rodolfo, que são realmente contra o brasileiro, né? Inclusive a pensões para você pagar valor menor que o salário mínimo, né? Pois é, podem ser pagos menores e aí também a trabalhadora vai ter que optar, né? Não vai poder mais acumular duas pensões, por exemplo. E é uma proposta que se preocupa com pensões de salário mínimo, né? Não só com grandes valores, mas na verdade o trabalhador que, por exemplo, tem duas pensões, a esposa e o marido, e duas aposentadorias, e ela ou ele faleça, eles vão ter que escolher por uma delas, não podendo mais acumulando, que acaba também causando um prejuízo, porque aquela família, aquele meio social, eles estavam acostumados a ter uma renda única, né? E essas enganações que estão sendo propostas pelo governo atingem os trabalhadores gerais e também os servidores públicos, né? Bom, pois é, o governo vem com o argumento de querer igualar direitos, né? E eles pegam os trabalhadores do regime geral da Previdência Social, do regime particular de Previdência Social também. O que, na verdade, ele vende a ideia de que é muito bom porque iguala os direitos, só que, na verdade, ele iguala por baixo, né, não por cima. E ele vai fazer com que, na verdade, muitos trabalhadores acabam sejam penalizados com isso também. Qual a ideia ou qual o recado que você daria, Rodolfo, para todos os brasileiros nessa questão específica da Previdência Social? Então, eu acho que a Previdência Social precisa ser olhada enquanto Previdência Social, de fato, como o nome diz. Que não é, você disse aqui realmente que pelo projeto não é para o social. Não é. Na verdade, o projeto ele induz a privatização da Previdência, né? Ele induz a não querer contribuir e querer que o trabalhador busque meios outros, como a Previdência privada, para poder garantir alguma renda na sua velhice. Isso é muito ruim, né? Muito ruim porque desestimula a contribuição e ele fere de forma direta um dos pilares da Seguridade Social, né? A Seguridade Social ela tem que ser entendida como algo mais amplo, que engloba a previdência, a assistência social e a saúde, né? E ao governo fazer isso, e um dos motivos que mais gera problema é que o governo
quer vender a ideia de que a Previdência Social é deficitária, quando na verdade ela é superavitária. O problema é que o governo, não só o governo atual, mas todos os últimos governos, desde a Constituição de 88, nunca tiveram vontade política de contabilizar como receita da Previdência o que é da Seguridade Social como um todo também. Então, na verdade, eles querem fazer a população acreditar que o que deve custear a Previdência é única e exclusivamente a contribuição dos salários e dos empregadores sobre a folha, sendo que a Constituição garante diversas outras contribuições sociais, como o COFINS, a CSLL, o PIS/PASEP, entre outras coisas, que compõem também todo o rol de receitas que fazem parte da Seguridade Social. E quando a gente faz a conta, considerando todas essas receitas, fica claro e inegável que a Previdência ela é superavitária. Márcia Aquino foi eleita para a diretoria do sindicato, toma posse em julho desse ano, né, Márcia? Você participou dessa reunião, desse seminário que houve aqui nos sindicatos metalúrgicos sobre a questão da reforma da Previdência. Você está na base aí, você é funcionário continental. Como você viu todos esses números que o Rodolfo apresentou aqui? É muito importante para nós colaboradores, nós de chão de fábrica, ter o conhecimento para, se algo ocorrer, alguma pergunta de um colaborador, estarmos cientes do que está acontecendo no mundo. O que você achou, assim, de tudo que você viu aqui, que é tudo negativo para o brasileiro, não é só para o trabalhador, né? O que você achou, teve assim, a sensação de mais prejudicial? O que você menos gostou? O que eu menos gostei de tudo, na verdade, porque está aumentando tudo, os anos dos trabalhadores, desse jeito ninguém vai se aposentar. Roseli Lima, diretor do sindicato, participou desse seminário aqui na sede do sindicato sobre a reforma da Previdência. Você é trabalhadora, você é funcionária da Marília. E, Roseli, como é que você viu todos esses números negativos que o economista Rodolfo, apresentou nesse seminário hoje? Hoje eu tive certeza que a mulher vai ser mais prejudicada ainda, aonde que nós mulheres vamos se aposentar aos 65 anos com a idade mínima. Então, é o momento de todas as mulheres se unir cada vez mais e saber que esse governo quer tirar o direito de todos, mas principalmente que vai ser prejudicada são as mulheres. Vão mexer em tudo aquilo que o sindicato conquistou até hoje, que o povo brasileiro conquistou até hoje. Então, a mulher é mais prejudicada no momento, é hora de se unir, ir para a rua sim e falar a nossa posição. A nossa posição é não, nenhum direito a menos. É isso que nós vamos lutar, principalmente o Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos. Muito obrigada. Mas não vai embora, não. Antes de mais nada, dia 8 você comemora o Dia Internacional da Mulher. Sim. E o sindicato está organizando uma homenagem às mulheres, todas elas, sim, para o dia 25. Fale sobre isso. Quando vai ser, aonde vai ser, que horas vai ser e o que vai ter. Vai ser no dia 25 de março, aqui na nossa sede. E eu aproveito convidar todas as mulheres guarulhense e metalúrgica, com certeza. E é nesse ponto que nós vamos mexer. Nós vamos falar da Previdência e o quanto a mulher está sendo prejudicada. Então, vai ser um dia de reflexão, comemoração, vai ter brindes, vai ter uma palestra falando da Previdência, mas, porém, um dia de reflexão para que todas nós, mulheres, se reúnem e lute de cabeça erguida para dizer nenhum direito a menos. É isso que nós vamos lutar com toda a força, que não mexa no nosso direito. Aliás, eu ouvi dizer, me contaram que vai ter até música. Vai ter música, porque a vida, além de reivindicação, de luta, também tem que ser uma comemoração. O quanto que a mulher é importante na sociedade. E cada vez mais nós temos que se unir para continuar levantando essa bandeira de luta. A mulher é importante, sim. A mulher vai continuar lutando. E se depender do Departamento Feminino, do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos, nós vamos levantar essa bandeira e não vamos deixar cair. Josinaldo José de Barros, aliás, gravou um vídeo para o Facebook do sindicato, vai entrar no site do sindicato, falando sobre esse assunto. O vídeo foi muito bem visto, mais quase 2 mil acessos nesse vídeo. Mas, cabeça, acabou aqui agora há pouco um seminário aqui no sindicato sobre a reforma da Previdência, com números, nossa, assim, muito negativos. Não é só para o trabalhador, né? Para o brasileiro, apresentados pelo Rodolfo Viana. O que você pode falar, cabeça, sobre esse seminário e, principal de tudo, quais serão as ações do sindicato a partir dessa base toda que os diretores e assessores tiveram? Bom, Didico, primeiro esse seminário foi para preparar a nossa diretoria do sindicato, a nossa assessoria, a ter argumentos com dados, com números e com informações necessárias
para contrapor essa PEC que o governo está querendo aprovar. E a partir desse aprendizado, desse seminário, é que nós vamos levar essas informações para a base, à porta das fábricas, para as assembleias, para os trabalhadores e trabalhadoras em geral, porque o que o governo quer fazer não é reforma, é um desmonte. Não só exige que o trabalhador trabalhe mais anos, mas também diminui, ele vai trabalhar mais e diminuir o seu salário quando for se aposentar. Ele tem que ter acima de 65 anos, 49 anos trabalhado, mas só vai pegar no máximo 88% da média das últimas 80 maiores contribuições. Aliás, cabeça, desculpa, mas esse negócio eu achei interessante. Não são dos 80 salários, da média do salário dele começou, ou seja, se ele começou com 16 anos ganhando salário mínimo e se aposentou aos 60 ganhando, sei lá, vamos chutar R$5.000, aquele salário mínimo que ganhou no início de carreira também vai valer para o efeito da aposentadoria, né? Todas as contribuições, então é as 80 maiores contribuições. Porém, a média cai muito, por quê? Porque a rotatividade baixa o salário do trabalhador. Quando ele sai de uma empresa ganhando 3 mil, ele fica 6 meses e 1 ano desempregado. Quando ele volta, daqui 1 ano ele volta para o mercado de trabalho ganhando 2. Então, cada vez que ele sai de uma empresa e entra em outra, ele só entra ganhando menos. Então, ele demora mais 4, 5 anos para voltar a ganhar 3 mil, o salário de que ele já ganhava há 5 anos atrás, ele vai daqui a 5 anos estar lutando para equiparar, aquela média sempre vai estar abaixo. Então, o que o governo está querendo fazer não é só tirar o direito, é simplesmente extinguir, né, o trabalhador desse benefício. 50% da população brasileira morre antes de completar 60 anos. Então, é impossível o trabalhador aguentar trabalhar até 65, contribuindo 49, ele vai ter, devido ao desemprego que ele vai encontrar pelo caminho, ele vai ter no mínimo 72 anos para adquirir o benefício. E se metade morre antes de completar 60, então já tem dados comprovados que só 13% dos brasileiros vão conseguir aposentar. Agora, o salário deles, eles não mexem. A aposentadoria deles é um regime exclusivo só deles. Eles nem entram no regime geral e nem entram no regime próprio dos servidores públicos. É um outro regime próprio só dos deputados, só dos senadores, dos governadores e presidente da República. Então, isso eles não querem mexer. Na aposentadoria dos militares, né, dos coronéis, das grandes patentes do poder militar. Não mexem. Então, é desumano o que está acontecendo no Brasil. Então, esse seminário vai alertar, vai preparar... Será levado aos trabalhadores à base? Será levado aos trabalhadores. Esse seminário, os dados que foi apresentado nesse seminário aqui pelo DIEESE, está sendo reproduzido, vai sair 30 mil boletins, vai para a base, a partir de terça-feira, com todas essas informações, vai para um boletim específico que vai ser distribuído na porta da fábrica, para o trabalhador e a trabalhadora estar acompanhando, que nós não podemos aceitar. Se não tiver uma luta, se não tiver uma mobilização da sociedade brasileira, isso vai passar. Essa PEC vai passar, o Congresso vai aprovar, porque ele tem a maioria no Congresso, e não adianta apresentar emenda para fazer puxadinho dentro de um projeto que tem mais de 20 mudanças, regras diferenciadas. Tem que apresentar um substitutivo, projeto substitutivo, não emendas. Tem que substituir esse projeto. Não pode passar da forma que está aí, mesmo com emenda. Uma emenda baixando para 60 anos não vai resolver, porque as outras regras vão permanecer. Todas as outras regras vão permanecer. Então, essa emenda não vai servir. É o nosso entendimento e é para isso que nós estamos fazendo um seminário para lutar.